eu converso agora com Gustavo Loyola. Ele é ex-presidente do Banco Central e vai nos ajudar a entender um pouco dessas consequências da guerra na economia. Professor Gustavo, obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. O presidente americano Joe Biden disse que as pesadas sanções à Rússia anunciadas por diversos países, elas demoram para surtir efeito. Quando, de fato, a Rússia começaria a ser impactada, especialmente nessa imposição que foi feita pelos americanos de que a Rússia não vai negociar mais em dólar, em euro, em libra ou em iene, e até em rublo ia ser prejudicada também? Bom, boa noite. É verdade, essas sanções econômicas, elas demoram a surtir efeito, né? Principalmente no caso da Rússia, porque antes de atacar a Ucrânia, o Putin se preparou, né? Então, o Banco Central russo acumulou reservas, matérias-primas provavelmente também, né? Produtos de tecnologia, etc. Mas, ao longo do tempo, começa a prejudicar. As empresas começam a ter maiores dificuldades para importar, para exportar. Os investimentos caem, né? Pode haver eventual falta de insumos, matérias-primas. Enfim, isso tudo vai depender, obviamente, da extensão da guerra, né? Duração. Do conflito, e o grau de adesão de terceiros países. Por exemplo, existe uma aliança aí, né, entre a China e a Rússia, pelo menos há um certo alinhamento. Então, a China pode servir de escape, né, para alguns algumas dessas sanções, né? E, enfim, isso tudo vai depender exatamente da duração do conflito e da atitude de terceiros países que podem eventualmente furar esse bloqueio, né, vamos dizer assim. Sim, compreensível. Professor, deixa eu colocar o Fernando Nakagawa nessa conversa também. Naka? Obrigado, Márcio. Queria ouvir do senhor a percepção que o senhor tem como alguém que ocupou o Banco Central sobre como as autoridades monetárias podem reagir a esse cenário. A gente tem as primeiras indicações de alta de preço das commodities, moedas se desvalorizando como o real, mas a atividade econômica pode ser prejudicada. Nesse balanço, o que o senhor parece mais provável para o senhor? Que os bancos centrais acelerem a estratégia de alta de juro ou botem o pé no freio e adiem essa alta? De fato, a agressão russa à Ucrânia agravou muito a situação dos bancos centrais, né? Por quê? Porque o mundo já vinha num processo de inflação em alta, né? A oferta no mundo não se recuperou da crise da Covid, né? E a demanda está muito aquecida em muitos países, como, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Então, já havia esse dilema, de certa forma. Esse dilema foi agravado. É uma situação bastante complicada. Eu diria que a tendência do Banco Central americano e provavelmente do europeu também é de buscar reduzir, de fato, a inflação, ou seja, vai buscar aumentar os juros, continuar aumentando os juros, continuar não, porque nem começaram, né, mas manifestar a intenção, ou seja, aí nessa trilha, mas talvez com algum cuidado, alguma cautela adicional. Mas a inflação pode causar muito estrago, né? E portanto, eu acho que tem que haver uma redução da demanda nos Estados Unidos principalmente nos Estados Unidos, né, que está mais aquecido, mas também, de certa maneira, em alguns outros países. A gente vê uma preocupação muito grande de Joe Biden no discurso dele, professor, e a Heloísa Vilela, eu destaquei isso com ela, de falar para o público americano: calma, não vai ter aumento de combustível, estamos preparados para isso, estamos nos preparando para isso, não se assustem, americanos. Aqui no Brasil, quais são as consequências que a gente já pode ver nos próximos dias, fora essas que o Naka já falou? O que a gente pode sentir aqui desse conflito? O Brasil, no curto prazo, eu acho que a maior impacto é exatamente para a inflação, né? Ou na inflação. A questão dos preços internacionais do petróleo e do gás. E esse aumento refletir aqui no preço em reais, que já está bastante elevado, né? E sofreu fortes altas nos últimos meses. E, portanto, agravar um pouco o processo a inflação aqui no Brasil, né?
Eu acho que esse seria vamos dizer assim, a consequência mais direta. A outra consequência poderia ser uma eventual desvalorização adicional, maior da nossa moeda. Agora, há fatores que beneficiam o Brasil no curto prazo. O Brasil é exportador de commodities, né? E o preço das commodities tende a subir, né, nessas crises. E isso ajuda a reduzir o risco do Brasil. Quer dizer, o Brasil não é visto como um país tão fortemente atingido, porque tem esse lado, vamos dizer assim, mais favorável, né? A longo prazo, a economia mundial pode diminuir o crescimento, sofrer com o agravamento e continuidade dessas sanções e tal. E o Brasil, evidentemente, como o mundo inteiro, vai sofrer com uma redução do crescimento econômico. Mas no curto prazo, eu diria que a questão inflacionária é a mais preocupante. Naka. Sobre essa consequência de inflação e a reação dos bancos centrais, o senhor acha que a recuperação da atividade econômica, a volta do crescimento das economias fica comprometida? Especialmente se a gente olhar para o Brasil, país que deve crescer ali na linha d'água, bem perto do 0 a 0 em 2022? Eu acho que pode ter esse efeito, sim, né? Principalmente se houver necessidade de se elevar os juros, né? Por causa da inflação. Isso pode, de fato, ser um balde de água fria no crescimento de várias economias, né? Principalmente o Brasil, por exemplo, que já tinha uma previsão de crescimento bastante anêmica para esse ano de 2022, né? Por outro lado, como eu disse anteriormente, tudo vai depender da duração desse conflito. Eu vejo que se ele for um conflito mais curto, como foi, por exemplo, a invasão da Rússia à Geórgia e tal, algumas situações que a gente viu no passado, isso, eventualmente, esses efeitos são mais passageiros e o preço das commodities pode voltar ao seu patamar anterior, né? Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, nos ajudando a entender os impactos na economia, no Brasil e no mundo, dessa guerra deflagrada hoje, ou melhor, ontem à noite, no horário de Brasília, pela Rússia, na Ucrânia. Muito obrigado pela sua entrevista e boa noite. Boa noite.